Você acredita que há alguma cura? Você acredita que algo pode restaurar? Algo que pode te livrar dessa doença, dessa enfermidade, daquela dor que está te angustiando, que está te impossibilitando de fazer certas coisas, que está te deixando acamado? Talvez nem você esteja doente, mas talvez um amigo próximo, um pai. As enfermidades costumam vir nos momentos que a gente menos quer, nos momentos que a gente menos espera. E quando a enfermidade vem, nós começamos a nos desesperar, começamos a ficar angustiados por aquilo. Porque existem várias enfermidades que podem ser muito graves, que em teoria podem levar à morte. E por causa desse risco que uma pessoa pode passar, as pessoas acabam não sabendo o que fazer. Acabam recorrendo para vários médicos, para vários hospitais, para vários tipos de tratamentos diferentes. E com isso, a cada dia, ela acaba perdendo um pouco a esperança. Ela acaba sentindo dor, ela acaba se sentindo como se não estivesse tendo efeito. Ela sente como se nada daquilo estivesse dando efeito. Que o efeito que era para dar nela, para que ela pudesse ser curada, não estivesse funcionando. E às vezes a angústia pode ser até maior quando a pessoa está em risco de morte. Tanto você quanto uma pessoa próxima de você. Pois isso te faz pensar que talvez você não viva mais. Que talvez você não veja essa pessoa nunca mais. Não tem como a gente não acabar ficando com alguma doença um momento ou outro. Não tem como alguém nunca ficar doente. Mas eu quero que você saiba que há sim uma maneira de cada enfermidade ser curada. Cada enfermidade ser retirada do nosso corpo. E o único meio que vamos conseguir a cura total não é na medicina, mas é em Deus que usa a medicina. Que é Deus que pode usar tanto a medicina quanto o seu próprio agir, que a gente não compreende. Você pode até questionar que a sua enfermidade está demorando muito para passar, que Deus não se importa com você, que Deus só quer ver seu sofrimento. Você pode até dizer também que algumas pessoas que tiveram enfermidades morreram por causa de Deus, o que não é verdade. E você pode achar que Deus não ajuda em nada e que a medicina é o único meio de cura. Mas essas afirmações estão erradas. Porque Deus se importa. Deus é nosso Pai. Deus não quer que seus filhos morram. Deus não quer que uma enfermidade tire tua paz. Deus não quer que a tua enfermidade faz ter uma expectativa curta de vida. Deus não quer que você viva se angustiando, perdendo a esperança de uma cura, de uma mudança de quadro. A Bíblia cita em um dos capítulos dela que havia um rei chamado Ezequias. Esse rei havia ficado doente, com uma doença bastante grave. E durante seu período estando doente, Deus enviou Isaías para dizer para Ezequias que esse dia ele seria levado, que ele morreria. E que ele precisava se preparar porque Deus o levaria. Enquanto Ezequias ouviu que estaria para morrer, ele não ficou parado. Ele não ficou se lamentando em silêncio. Ele não recorreu a outros meios de cura. A primeira coisa que ele fez foi se achegar ao Senhor, clamar por misericórdia, clamar para que ele pudesse viver, clamar para que aquela enfermidade não tirasse a sua vida. E após clamar, Deus enviou Isaías de volta para Ezequias e mandou para que ele dissesse ao rei que ele ouviu o clamor do seu filho, que ele viu as suas lágrimas, que ele viu a sua dor, que ele viu a confiança que ele teve nele. Por causa disso, Ezequias ganhou mais 15 anos de vida. Eu não estou dizendo que a gente deve anular a medicina, porque Deus mesmo usou a medicina da época para passar na ferida de Ezequias. Mas a gente tem que entender que Deus está dentro da medicina. A gente tem que entender que Deus está no controle da medicina. Que Deus está acima da medicina. E que Deus a usa para curar seus filhos. Nós temos que seguir o exemplo de Ezequias. Quando estivermos passando por alguma enfermidade, nós não devemos pôr a nossa total confiança na medicina, mas sim em Deus. Porque Ele é quem decreta o que vai acontecer conosco. Ele é quem cura, Ele é quem salva. A doença pode ser extremamente grave, como foi o caso de Ezequias, mas a gravidade da ferida não impede o agir de Deus, pois Deus age em cada cenário, até nas condições mais desfavoráveis aos nossos olhos. Ele pode agir, porque Ele é Deus. Ele está acima de todas as doenças. O que não podemos fazer é pôr a nossa confiança na medicina acima da confiança em Deus. Porque foi isso que o rei Asa, outro rei antes de Ezequias, fez. Quando esteve doente, Asa não procurou a Deus, mas sim primeiro aos médicos. Ou seja, ele confiou mais no ser humano do que no agir de Deus.
Muitas vezes o desespero faz isso com a gente, nos faz achar que o homem é mais confiável do que o agir de Deus. E muitas vezes a gente faz isso. A gente acaba tendo um momento de confiança maior na medicina do que em Deus. E há pessoas que desconhecem o Senhor e o seu poder e acabam confiando mais na medicina. Não estou dizendo que são todos os casos, mas alguns casos. As pessoas não vivem aquilo que Deus quer viver para elas porque elas não confiam nele, porque elas não clamam a ele. E por isso algumas delas acabam morrendo mais cedo do que deveriam. O que temos que fazer é pôr total confiança em Deus, mesmo quando parece difícil, mesmo quando o cenário parece desfavorável, mesmo quando a condição parece que não tem jeito. Mas tem jeito, porque Deus sabe o que fazer. Deus sabe o que fazer em cada cenário possível. O que Deus quer é que tenhamos total confiança nele. Deus quer que a gente se achegue a ele, que a gente busque ele, que a gente clame a ele, porque ele quer nos ouvir. Ele quer que a gente confie nele. Pois se a gente botar total confiança na medicina, a gente vai acabar se frustrando. A gente vai acabar provavelmente ficando cada vez mais doente por causa da correria de ir a tal consulta, ir a tal hospital, fazer tal coisa. Isso provavelmente aconteceu com a mulher do fluxo de sangue, pois ela passou 12 anos da sua vida tentando buscar uma cura na medicina, apenas na medicina, mas ela não conseguia. Ela fez de tudo, mas nunca foi curada da maneira que ela queria. O homem não livrou ela da morte. O homem não livrou ela daquela enfermidade. Mas sim Jesus. Pois quando ela o viu, ela creu que se ela tocasse nele, ela seria restaurada. E ela foi lá e tocou nele. E assim ela conseguiu ser curada, porque ela teve fé nele. Eu não estou dizendo que todas as enfermidades vão ser curadas instantaneamente. Isso é sim possível, mas não são todos os casos. Mas o que eu estou querendo dizer é que se você confiar em Deus, você vai ter a experiência que ela passou. A experiência de que através da tua fé, você pode ter a cura. Que através da tua fé em Cristo, que te ama, você foi curado. Você foi curada. E quando você for curado, e quando você conseguir ter a cura que queria, você não pode apenas seguir a vida sem Cristo. Você não pode ser que nem aqueles 9 dos 10 homens leprosos. Eles buscaram a Cristo. Eles clamaram por cura. Jesus os curou. Mas apenas um deles ficou para glorificar a Deus e agradecer pelo que ele fez. Quando você for curado, você tem que estar glorificando a Deus por isso, louvando a Deus pela cura que Ele te deu. Você não pode apenas agir, eu estou curado, eu vou seguir minha vida do jeito que eu quero. Não. O que você tem que fazer é se submeter a Deus, por causa daquilo que Ele fez na tua vida. Você tem que seguir a Cristo, porque Ele te deu cura, Ele te deu vida. E muitas pessoas só querem cura de Cristo, elas não querem relacionamento, elas não querem experienciar o amor de Deus, elas só querem experienciar a cura que Ele dá. E quando experienciam a cura dele, elas acabam não agradecendo a ele. O que Deus quer de nós é que a gente reconheça que apenas nele teremos cura. E que quando formos curados, nós não devemos apenas seguir nossas vidas da forma que nós éramos. Nós devemos seguir a Cristo como um agradecimento pelo que Ele fez por nós. Porque um dos maiores atos de gratidão que podemos fazer para Deus é segui-lo. É segui-lo depois do que Ele nos fez experienciar. Porque quando não seguimos a Cristo, quando não glorificamos, isso é um ato de gratidão. Pois depois de tudo aquilo que Deus fez por você, então você apenas se afasta. Você apenas vai embora, seguindo a tua vida normalmente, como se Deus não tivesse feito algo maravilhoso na tua vida, como se Deus não tivesse dado uma chance de vida, como se Deus não tivesse te livrado dessa dor. Então, quando você for curado, quando você se aproximar de Deus, então quando você clamar a Deus por cura, e quando você for curado, tendo fé de que Ele vai curar, você não pode simplesmente viver da mesma forma que estava antes. Você tem que seguir a Ele. Você tem que fazer com que o que você passou não seja esquecido por você. Você tem que glorificar a Deus. Isaías 38 mostrou que, após ser curado, Ezequias louvou a Deus, agradando a Deus. Depois que a mulher do fluxo de sangue foi curada, Jesus se agradou dela, por causa da fé que ela teve. Depois que um daqueles leprosos, que era samaritano, foi curado, ele glorificou a Deus. Então o que devemos fazer é ter fé que Ele vai curar e glorificar a Deus, agradecendo a Ele pelo que Ele fez por nós. Eles também precisavam esperar um tempo até experienciarem a cura de Deus.
Alguns esperam anos, outros meses. Independente do tempo que pode levar até você ser curado, você tem que manter sua fé em Deus. Manter a fé de que Ele vai te curar no tempo que Ele quiser, no jeito que Ele quiser. Não importa o tempo ou a forma que Ele vai curar. O que importa é que Ele vai curar. Mesmo num momento de absoluta dor, absoluta dúvida, de absoluta confusão, nós temos que crer que Ele vai curar, porque Ele é Deus. E esse foi o vídeo. Muito obrigado pela atenção e que Deus abençoe todos vocês. Amém?